Nunes Marques interrompe julgamento sobre prisão de Alan dos Santos. 5 ministros já tinham votado contra. Eu vou repetir. 5 ministros já haviam votado contra o habeas corpus em favor de Alan Lopes, solicitado por sua defesa, que está foragido nos Estados Unidos. E aí, o Nunes Marques interrompeu o julgamento pedindo vistas. É uma metodologia utilizada para ter mais tempo, para se debruçar sobre as peças jurídicas, sobre documentos, sobre provas e etc. É um artifício, mas parou o julgamento, Alan. Como é que você vê essa situação? De novo, a gente vai voltar a discutir essas questões de liberdade, ainda sem ter esse imbróglio. Para mim está resolvido. Enquanto operador do direito, para mim está resolvido. Indulto, indultado, tem a graça, acabou, morreu o assunto. Mas parece que querem, como aquelas sopas requentadas de uma semana que sobram na geladeira, a oposição não tem outra coisa para discutir, continua trazendo para o fogão para requentar. O Nunes Marques tem sido uma grata surpresa, né? A gente viu no julgamento do Daniel Silveira, foi o único, né, que teve disposição de mostrar-se contrário ao sistema. Agora, nesse novo julgamento, onde ele interrompe, né, com pedido de vistas, para que não se faça uma covardia maior com o jornalista Alan dos Santos, né, que está exilado nos Estados Unidos por perseguição política. Parabéns ao ministro Nunes Marques, e mais uma vez é o que você disse, né? A gente está de novo discutindo questões de liberdade de expressão. Se alguém se sentiu ofendido com o que o outro falou, processe na justiça, cobre uma indenização, né? É pertinente, até isso é natural na sociedade, né? Aliás, no meio do mundo dos artistas, isso acontece muito, né? Quando alguém fala do outro, até no mundo da política, quando alguém recebe uma crítica que não gosta, ou, enfim, é alvo de alguma coisa, o cara vai lá, processa, pede indenização, e é assim que se resolve as coisas. Agora, falar em prisão pela liberdade do cara de criticar, de expor, né? E principalmente de fazer as suas análises, de dizer o que ele pensa sobre um fato. Uma coisa é você inventar uma notícia, já disse aqui em outras oportunidades e vou continuar afirmando. Nós somos totalmente contrários, né, a quem cria notícias falsas, porque isso não é coisa de gente decente, isso é coisa de canalha, isso é coisa de corrupto, de gente sem caráter, né? Nós que somos pessoas do bem, né, somos pessoas honestas, nós não inventamos notícias, nós falamos com veemência, nós colocamos o nosso ponto de vista em cima de um fato. Aconteceu o quê? Aconteceu que um determinado poder gastou R$461 mil com copinhos de água mineral. Ué, eu não tenho o direito de criticar isso? Aconteceu que um determinado poder está comendo lagosta, tomando vinho, está gastando 42 milhões com segurança particular. Eu não tenho o direito de criticar isso? Se eu criticar, eu sou alguém que está criticando as instituições. Se eu criticar, eu sou alguém que estou sendo antidemocrático? Ué, afinal de contas, quem é que paga essa conta no final? Sai do bolso deles ou sai do bolso do povo? Então, eu tenho o direito de criticar. Eu sou o patrão. Essa que é a realidade. Então, a gente tem que começar a acabar com isso. Agora, nós, enquanto sociedade, precisamos nos posicionar. Se a gente ficar quieto, se a gente não falar nada, obviamente eles vão avançar cada vez mais, numa escalada autoritária, que é o que nós já estamos vendo. Então, eu quero parabenizar aqui o ministro Cássio, né, que teve coragem, né, mais uma vez, de ir contra o voto de todos os outros. Essa que é a grande realidade. Não pensem vocês que os outros iriam votar de maneira diferente. Já tínhamos 5 votos contrários ao habeas corpus, né, e o Cássio Nunes divergiu e suspendeu. Não vou falar sobre os outros votos, porque eu não estou na cabeça de ninguém e não sei o que eles votariam, mas me parece que seguiriam o relator. Então, parabéns ao ministro Cássio, que está tendo disposição, que está se mostrando alguém apegado à lei, um defensor das liberdades, e é isso que nós precisamos ter no judiciário. A gente não quer ter amigo no judiciário, a gente não quer ter gente que defende a nossa causa, a gente quer ter gente que defende a letra da lei.
E se a letra da lei diz que nós temos liberdade para expor as nossas opiniões, e principalmente, né, parlamentares que têm até uma imunidade maior, isso não pode ser violado e não pode ser rasgado ao bel prazer de cliente nenhum. Ô, Gustavo, é interessantíssimo o que o Alan trouxe, porque eu sou um ativista, um advogado ativista pela liberdade, e eu tenho atacado muito o ativismo judicial, e isso que o STF e decisões em tribunais inferiores estão fazendo é legislar através do ativismo judicial. Porque, como o Alan bem disse, não a lei na questão de fake news, não a lei na questão de minimizar as declarações, ou seja, diminuir a liberdade de expressão, mas as decisões tomadas, tanto na Igreja-Corte quanto nas instâncias inferiores, acabam por ter efeito erga omnes. Isso é um perigo para a nossa sociedade, não? Nós falamos muito do Supremo, né? As notícias e tal, e as decisões, por conta das decisões do Supremo, mas não acontece só no Supremo, não, né? A gente viu um juiz federal da primeira instância aqui no Rio pedindo para o presidente Bolsonaro explicar a graça presidencial da Daniel Silveira. É uma loucura o que a gente está vivendo, né? Se criou um ambiente cultural em que a justiça é um poder moderador. Ela não é. Ela é apenas mais um poder. Mas se criou esse ambiente. A imprensa fala como se assim fosse. A justiça é um poder moderador. E, a partir de então, a justiça começa a legislar. A justiça começa a dar decisões misturando direito civil com direito penal, fazendo uma série de bizarrices, literalmente bizarrices, para atender um ativismo. Isso é muito sério. O Alan foi muito bem quando ele fala aí que o Cássio parou uma covardia que estava sendo feita com o Alan dos Santos, e é verdade. E, infelizmente, o Alan é um exilado. Não à toa o presidente Bolsonaro fala o tempo inteiro que nós estamos lutando pela nossa liberdade.